E aí, galera, aqui eu vou explicar para vocês o roteiro da atividade, o que vocês vão ter que fazer nessa atividade. Lembrando que provavelmente vocês já sabem dessa informação. Essa atividade é uma atividade integrada com a disciplina de programação web, ou seja, ela vai valer nota para as duas disciplinas. Então é o seguinte, primeira coisa, o professor Maigon ele está definindo aí para vocês, ou já definiu um roteiro, o que vocês têm que fazer, qual que é o sistema que vocês precisam desenvolver. E aí vocês vão desenvolver, mostrar e explicar o código-fonte do que você fez aí no vídeo. Então você precisa mostrar todo o código-fonte aí do site, dar uma explicada do código-fonte, o que você programou, o que você fez, o que o seu sistema faz certinho, bonitinho. De forma não muito demorada, tá, pessoal? Você dá uma passada, explica as principais funções aí, mostra o código-fonte sem muita delonga. Beleza, aí depois que você já tem o site funcionando, você usou aí o AMP Server e já funcionou no AMP Server, você finalizou o desenvolvimento do site e também você já vai ter feito talvez aqui essas partes aqui de instalação e configuração do servidor do web, porque isso faz parte do conteúdo da disciplina de redes. Vocês então aí vão instalar o Ubuntu Server 19.04. Pode ser outro SO? Pode, mas obrigatoriamente um sistema operacional sem interface gráfica. Beleza? E aí vocês vão fazer essa instalação. Essa instalação aqui, pessoal, é a única coisa que não precisa estar no vídeo de vocês. O restante, tudo aqui precisa estar no vídeo. Então, olha, faça uma conexão SSH no servidor e execute os comandos. Então você precisa gravar você fazendo isso, fazendo um SSH, se conectando ali no servidor por SSH, executar o comando pwd, whoami, executar também o comando date. Então é só se conectar e executar esses comandos e mostrar o resultado ali no vídeo. Depois, instalar o servidor Apache. Então você precisa mostrar isso no vídeo também, fazendo a instalação. Executar o comando ifconfig para mostrar o endereço IP do servidor. Instalar e configurar o MySQL Server. Então, minha dica é, vocês já fizeram tudo isso, quase tudo isso, pelo menos, talvez não tudo, nas aulas. Então, conforme eu fui gravando as aulas, se vocês seguiram passo a passo ali, foi reproduzindo tudo que eu falei nas videoaulas, a maioria aqui já vai estar tudo feito. Então, beleza. O ifconfig para mostrar o endereço IP do servidor. Instalar e configurar o MySQL Server, conforme a videoaula. Criar um usuário com o seu nome. Então, o usuário do banco de dados precisa ter o seu nome, nome do aluno, e dê as permissões para que esse usuário consiga fazer acesso remoto, que é tudo aquilo que eu mostrei na videoaula. Acesse o MySQL Server usando o MySQL Workbench. Então, isso eu mostrei na videoaula também. Você vai acessar o servidor, lá o banco de dados lá do servidor, usando o MySQL Workbench. E você vai criar um banco de dados, então, de exemplo, pode ser qualquer nome. Depois que você criar essa base de dados usando o MySQL Workbench, você vai lá no servidor web de novo, que é aquele servidor que tem o Apache, que tem o MySQL que você instalou e configurou. Você vai lá nele de novo e se conecta ele pelo terminal ali, pelo SSH. Se conecta ali no MySQL usando esse comando aqui. MySQL, "-u, root, "-p". E aí você vai fazer um show database. Você vai mostrar as bases de dados para ver se essa base de dados que você criou aqui usando o MySQL Workbench, se ele aparece aqui no show database. Beleza? Então é só para mostrar se o que você fez lá no acesso remoto apareceu certinho aqui no servidor. Beleza, é isso. Depois que isso estiver tudo certo, você vai instalar o PHP 7.4 e o PHP 7.4-MySQL. Então você precisa
mostrar tudo isso aqui no vídeo, tá? Agora, juntando as duas disciplinas, você fez aqui a parte da disciplina de programação web, que é a criação do site. Você fez aqui a parte da disciplina de redes, tudo isso. Aí depois você vai juntar as duas coisas. Então você vai criar uma base de dados no servidor para o sistema desenvolvido na disciplina de programação web. Depois você vai copiar aquele sistema pronto que se desenvolveu lá na disciplina para o servidor web, usando o SCP ou aquele git clone que eu mostrei nas videoaulas também. Então você vai copiar lá para o /var, /www, /html. Depois você vai fazer fazer a conexão do sistema web com esse banco de dados, com essa base de dados que você criou aqui no MySQL Server. E aí, uma coisa que eu não ensinei, mas vocês têm que fazer, é um desafio aí, que é atribuir um nome para o seu site. Então, por exemplo, sigam essa estrutura aqui, tá, pessoal? Vai ser seu nome, nome do aluno, .ifro.edu.br. Então, quando eu digitar lá no navegador, por exemplo, aqui danilo.ifro.edu.br. Então, quando eu digitar isso, eu tenho que acessar aquele site que está lá no meu servidor, que é 192.168.2. qualquer coisa. Faça inserções e atualizações no banco de dados por meio do sistema web. Então, é aquilo que eu mostrei lá na aula 46. Você vai acessar o sistema, vai fazer alguns cadastros, depois vai mostrar isso lá no banco de dados, que tudo certinho, que apareceu tudo lá no banco de dados. Para o desafio aqui eu deixei uma dica, tá? Vocês vão pesquisar aí sobre Virtual Host no Ubuntu, e aí vocês acham bastante tutorial de como atribuir um nome aqui para o seu site. E instruções para os vídeos. Todas as etapas descritas nesse roteiro devem ser mostradas no vídeo, inclusive todas as configurações e comandos utilizados, exceto a instalação do Ubuntu Server, que foi o que eu falei lá no começo. Não precisa mostrar você instalando, baixando o Ubuntu. É só o vídeo vai começar ali a partir do Ubuntu já instalado. E é obrigatório a edição dos vídeos. Então você vai cortar o máximo de coisa que dá para cortar. Você vai cortar as partes de erros, as partes de espera, as partes que está carregando, fazendo download, instalando, etc, etc, etc. Vai cortar o máximo de coisa possível, de forma que mostre tudo isso aqui que foi pedido na atividade e que o vídeo não fique muito grande. Fazendo todos esses cortes que eu comentei aqui, eu acredito que um vídeo de aproximadamente 10 minutos, talvez um pouco mais, dê conta. Editem, é obrigatória a edição, tá, pessoal? Editem bem editado, porque como é muita coisa, se não tiver edição nesse vídeo, esse vídeo vai ficar, sei lá, com meia hora, às vezes quase uma hora de vídeo. E eu e o professor Maigon não queremos isso. É isso. Bom trabalho aí para vocês. Até mais.